Começou. Tudo bem, gente. Então, hoje, eu separei para a gente tratar do tema que a Amélia trouxe para nós lá no grupo do superendividamento, sobre a questão de um artigo que ela escreveu, mas que é a revisão chamada por ela, que eu achei bem interessante, de revisão sancionatória, né, ou revisional sancionatória. Também chamada de revisão sanção. Né? No meu livro, eu utilizo como revisão sanção. Mas gostei dessa terminologia, que é uma revisional, não deixa de ser uma revisional. Eu acho que o importante é a gente entender esse instrumento. Quando que a gente vai utilizar desta revisional? Lembrando que, um detalhe importante, né? Eu acompanho as decisões todas as semanas sobre o superendividamento. E sim, tenho percebido, ontem mesmo, né? Eu até falei que ia fazer isso e mandei uma mensagem para o desembargador Erson Rego, que é do Tribunal de Justiça do Rio, que tem tido decisões muito conflitantes, muito preocupantes com relação ao superendividamento, desde a questão do mínimo existencial, do decreto, quanto do não respeito ao procedimento. E aí o professor Márcio fala uma coisa que é bem interessante, né? A gente tentar, eu acho que a comunidade ele tem esse perfil da gente tentar sempre voltar para o procedimento. Nós estamos num momento jurídico, digamos, que nós precisamos sempre tentar voltar para o procedimento, porque, infelizmente, muitos juízes não entenderam ainda esse procedimento especial. Uma crítica que eu tenho feito sempre que eu posso, nos meus artigos e quando eu estou presente com magistrados ou desembargadores que são presidentes das escolas judiciais, esse estudo da lei, né? Você promover um debate, um estudo, uma capacitação, porque veio uma lei que aparentemente trouxe, que é uma lei que a todo momento nós estamos tendo leis novas no Brasil, isso é algo normal, e nem sempre nós temos capacitação de todas as leis. Então, a gente teve recentemente uma lei que alterou o Código Penal, que, inclusive, penaliza fake news contra servidores públicos, enfim, nem sempre você vai ter sempre capacitação, atualização sobre isso. E a lei de superendividamento, né, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele é atualizado, aparentemente atualizou o Código de Defesa do Consumidor para trazer sobre crédito responsável, para tratar sobre mínimo existencial, que aparentemente seria algo assim, não, beleza, então é só aplicar, mas que trouxe um procedimento diferente. Então, e isso que os tribunais ainda não perceberam, ou os que estão percebendo estão realmente preocupados, começaram a se preocupar. Então, eu tive em Rondônia, o ano passado, tive em Sergipe, falando para magistrados e assessores, porque uma das preocupações deles era exatamente essa. Falou, nós estamos tendo aqui muitas divergências de posicionamentos. Semana que vem, quarta-feira, eu vou estar em Roraima, e aí, interessante, porque lá em Roraima, também, eu vou até fazer essa pesquisa nessa sexta-feira agora, eu deixei para fazer o mais perto possível dessa aula, e a ideia, na verdade, eles não quiseram nenhum curso propriamente dito. O que eles quiseram lá, e eu achei bem interessante, foi reunir desembargadores das câmaras cíveis e juízes para traçar um procedimento. Como magistrado, e eu acho muito interessante esse posicionamento deles, a preocupação é qual? Nós precisamos unificar o procedimento. O que não dá agora é para um juiz dá liminar, outro não dá liminar porque entende que é pré-processual, outro entende que pode ser liminar, outro entende que é processual, ação de repactuação de dívidas, outro suspende as execuções, outro não suspende. Você cria uma insegurança jurídica. Isso é muito ruim em termos para o jurisdicionado. Isso é muito ruim para o tribunal. Então, nós precisamos... quando eu vejo que um tribunal tem essa preocupação, eu já fico feliz, porque é o primeiro passo.
Então, nós estamos nesse primeiro momento ainda, de mostrar para os tribunais, de mostrar para os juízes, da preocupação de diversas leis, de diversas interpretações que nós estamos tendo sobre a lei do superendividamento. Tá? Então, esse um primeiro questionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de uma certa forma, sempre que a gente abordar um determinado tema, a gente tem que lembrar que nós precisamos sempre ainda mostrar, por incrível que pareça, para o magistrado, que existe aquilo, que o magistrado pode fazer isso, né? Então, essa revisão-sanção é um exemplo clássico, porque ela foge um pouco do comum, ela foge daquilo que usualmente o magistrado está habituado a fazer. Então, o magistrado de vara civil, o que ele está habituado? A revisional. E para revisional, alegar o quê? Abusividade. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito no direito bancário. Né? Claro, direito do consumidor também, mas atrelado ao direito bancário, que é trabalhar abusividades, tá? E, inclusive, fazendo um parênteses, nós já estamos trabalhando já na nossa equipe lá da comunidade um rol de abusividades para mapear essas abusividades. A gente está acabando de fechar uma seleção de um estagiário para a gente mapear as abusividades nos tribunais e visando facilitar esse trabalho de vocês. Para que quando vocês... por duas razões. Primeiro, quando vocês já têm um cliente, vocês visualizarem o que vocês podem trabalhar com aquele cliente. Então, às vezes, você já tem um cliente de outra demanda, mas que vocês podem oferecer um outro tipo de serviço. Né? Perguntando, peraí, você tem consignado? Você tem esse empréstimo X? Você tem empréstimo Y? Então, se a gente tem mapeado esses abusos, fica muito mais fácil esse olhar de vocês para esses contratos. Então, primeiro isso. Segundo, para que vocês ofereçam esse novo serviço, esse novo atuar para o mercado. Então, nós, como advogados, o que a gente precisa? Né? A gente precisa ter uma tese, né? Uma tese que a gente encampe, que a gente acredite, que a gente entenda e conheça essa tese e, de uma certa forma, oferecer isso para o mercado. Então, a partir do momento que eu sei que existe um problema em determinados tipos de contratos e que eu sei qual é o abuso que vem sendo praticado, e eu tenho ciência que os tribunais têm considerado aquelas cláusulas abusivas, eu começo a olhar para isso de uma maneira diferente e parto para o mercado para oferecer esse tipo de serviço. E posso, inclusive, oferecer isso para os meus clientes, oferecer isso para os clientes que eu já tenho. Às vezes é um cliente que eu tenho na área trabalhista, na área previdenciária, na área tributária, e eu vou oferecer esse tipo de serviço também. Então, isso é muito interessante, porque a gente vai abrangendo, tá? Então, as revisionais, até então, elas eram baseadas na alegação do advogado. Então, nós temos juros muito acima da média do mercado, nós temos cláusulas aqui abusivas, nós temos, por exemplo, comissão de permanência acumulada com juros moratórios, o que é proibido. Então, nós temos uma gama ali de questões que dão ensejo às ações revisionais. Maravilha. Beleza. Ok? Essa revisional do artigo 54D, parágrafo único, ela é uma novidade. E confesso que, no tramitar da lei, eu achei que esse parágrafo único fosse cair. Esse parágrafo único, ele foi alterado durante o tramitar da lei, mas ele é original, de uma certa forma. A ideia dele veio da comissão de juristas. Já existia essa possibilidade de sanção. Originalmente, ele só não tinha a possibilidade, ou não tinha restrição, melhor dizendo, de ser feito judicialmente. Ele poderia ser feito de maneira, inclusive, extrajudicial. Então, vamos lá primeiro para esse parágrafo, para a gente ver o que ele nos diz, e aí eu vou trabalhando essa temática e, eventualmente, quando que a gente vai poder utilizar, ou qual o melhor momento, talvez, para a gente utilizar ele aqui. Então, vamos iniciar a apresentação aqui. Deixa eu ver onde que está aqui. Maravilha. Então, está aparecendo aí o CDC, né?
Ignorar, beleza. Então, eu estou dizendo, eu estou abordando esse parágrafo aqui, ó. Tá? É o parágrafo único do artigo 54D, que fala da prevenção. Primeira observação que eu queria falar sobre ele é o seguinte. Eu defendo, e eu tenho, assim, eu sustento isso, que, na minha visão, o artigo 54A, mas em especial o B ao D, eles são aplicáveis. Poderia ser até o G, tá? Então, se a gente pegar aqui, a gente poderia sustentar aqui, ó, tanto o artigo, quando a gente fala aqui da prevenção, né? A prevenção aqui ao tratamento, embora o capítulo tá da prevenção e do tratamento, a finalidade aqui é a prevenção. Então, o que o código quis tratar aqui é da prevenção, nesse momento. O tratamento, ele vai ser específico lá no artigo 104A, B e C. O tratamento, ele trata sobre a pessoa natural, sobre o enfoque da pessoa natural. Por quê? Porque a pessoa jurídica tem já a lei de falência. Então, o artigo 54B ao 54G, que trata da prevenção, tá? Então, aqui a gente termina aqui a prevenção, ele, na minha visão, trouxe o que nós chamamos de Estatuto do Crédito Responsável. Acho que eu já falei isso para vocês em outras oportunidades. E por que isso é importante? Porque se a lei trouxe um Estatuto do Crédito Responsável, eu vou poder aplicar esses dispositivos também para as pessoas jurídicas. Professor, mas como que eu vou poder aplicar isso para pessoa jurídica se o código me fala de pessoa natural? Então a gente precisa entender a lei. A lei, de fato, trouxe um tratamento da pessoa natural. Por quê? Porque eu já tenho um tratamento da pessoa jurídica. Então, a finalidade do código foi realmente fazer um plano de pagamento da pessoa natural. Isso aí, tranquilo. Isso aí, não tem dúvida. Então, pessoa jurídica não pode fazer um tratamento. Existe até uma discussão se o microempreendedor poderia se valer da lei de superendividamento, e existe uma interrogação aí. Não existe uma resposta clara. Parece que, num primeiro momento, até mais parecido com a lei de superendividamento do CDC do que com a própria lei de falência. Né? Para o microempreendedor, que é aquele cara que ele mesmo ele é o próprio negócio dele. E aí, de uma certa forma, nessas situações, quase que o patrimônio pessoal se confunde com o patrimônio da empresa. Sobretudo nessas hipóteses, me parece palpável ou me parece possível aí a lei do superendividamento. Mas não tem uma resposta hoje. Dizer assim, pode ou não pode. Né? Existem argumentos sustentando que posicionamentos que o microempreendedor, por exemplo, poderia se valer da lei do superendividamento. Mas, voltando aqui à raiz dela, a princípio, pessoa natural. Só que o código, ele trouxe também uma prevenção. Ele trouxe uma prevenção do superendividamento. E quando ele traz uma prevenção, ele traz, na verdade, deveres sobre qual princípio? O princípio do crédito responsável. Então, se nós pegarmos o artigo B, 54B, 54C, 54D, nós estamos em todos eles, principalmente esses três, B, C, D, nós estamos em todos eles trabalhando ali, maior ou menor grau, o princípio do crédito responsável. Quando ele fala que não pode ofertar, por exemplo, crédito sem analisar banco de dados. Qual é a preocupação? Crédito responsável. Financeira tem, ou o banco tem que consultar o SPC, consultar o Serasa, consultar os bancos, os órgãos de proteção ao crédito, para poder conceder crédito. É uma das primeiras coisas que precisam ser feitas. Então, ele não pode ofertar o crédito e dizer que não vai ofertar, que não vai fazer essa busca. Ele não pode, por exemplo, assediar o consumidor, forçar o consumidor, ligar insistentemente,
consumidor vai lá no banco para fazer um saque e tem alguém lá insistindo para que faça um financiamento, para que faça um consignado. Qual que é a ótica? Qual que é o princípio basilar? Crédito responsável. Então, o código trouxe um monte de dispositivos que vão, na verdade, ser atrelados ao crédito responsável. E eu não consigo justificar que o crédito responsável é só para pessoa natural. Porque, do contrário, eu estaria afirmando o seguinte, que estas obrigações, que esses deveres só valem para as pessoas naturais. Quer dizer, então, que o banco, uma instituição financeira, um pastinha, pode assediar uma pessoa jurídica. Sendo que, em menor ou maior grau, pessoas jurídicas são formadas ou são constituídas de pessoas naturais. Quando eu tenho um diretor de uma pessoa jurídica, quando a gente olha pessoa jurídica, a gente fala assim, beleza, uma grande empresa, né, que tem o departamento jurídico. Estou falando de empresas comuns, do dia a dia, um pequeno comércio, né? Uma pessoa jurídica que forma para dar aula. Eu tenho uma pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica? Sou eu. Né? Minha pessoa jurídica que eu criei há 15 anos atrás para dar aula, para dar curso, para dar eventos. Sou eu. Como é uma limitada, sou eu e minha esposa. Mas sou eu. Quer dizer, não tem ninguém. Quer dizer, então, que, enquanto pessoa jurídica, como representante da pessoa jurídica, o banco pode ligar insistentemente para mim, para que eu faça empréstimos? Pode. Se eu quiser um empréstimo em nome da pessoa jurídica, ele não precisa consultar o histórico da pessoa jurídica ou consultar o histórico das pessoas físicas para a concessão do crédito, para ver se essa pessoa jurídica ou se as pessoas físicas que a compõem têm condições de receber. Quer dizer que ela não precisa informar adequadamente os riscos do crédito, que ela não precisa informar qual é o custo efetivo total. Porque quando o código traz lá o artigo 54B, que traz o 7, custo efetivo total, é por quê? Porque o consumidor... Isso aconteceu comigo há 3 anos atrás. 3 anos atrás, 4 anos atrás. Quando eu fui financiar o meu apartamento, fui comprar o meu apartamento, eu precisei de financiamento como servidor público. E aí, fui para o mercado. Primeiro eu fui no banco aqui, que é o Banco do Estado, Espírito Santo, que é o Banestes, né? Falei, poxa, banco, a priori, por eu receber meu subsídio lá, deve me dar uma taxa melhor. E aí, na época, né, a Selic não estava tão alta, então a taxa lá era 7,8, por exemplo. Né? Eu não me lembro exatamente, mas era por aí. 7,8. E aí a Caixa Econômica Federal, 7,9. Mas essa taxa não era a que eu pagava, não era a que eu iria pagar. No final das contas, a taxa virava 9. Então, o que o banco me informava como uma taxa não era a taxa real, era a taxa de juros. Então, às vezes, eu tinha uma taxa de juros mais baixa numa determinada instituição, a taxa de juros real, a taxa de juros remuneratórios era mais baixa no banco, só que no total ela era mais alta do que outro banco. Então, por exemplo, a Caixa Econômica tinha até uma taxa de juros menor que o Banestes. Mas, considerando os encargos, considerando o seguro, considerando a taxa de administração, ela ficava maior do que, no final das contas, o Banestes. E aí, o código, para acabar com isso, para facilitar que o consumidor saiba exatamente as taxas de juros no mercado, o que ele estipulou? O 7, custo efetivo total. Na verdade, isso não é uma novidade da lei de superendividamento. Na área bancária, o custo efetivo total já existia, que é, na verdade, o compilado, a soma de tudo que o consumidor vai pagar. O que não era, e obrigado, ou de uma certa forma, havia uma abusividade, era a não informação dessa taxa final. É igual quando... outro dia eu estava conversando com um amigo meu aqui no prédio, falando sobre condomínio, né? A pessoa vai comprar um condomínio, eu passei por isso. Então, você olhava um monte de apartamento, sabe?
um monte no site, perguntava e tal. E aí uma das preocupações era qual? Saber qual era o valor do condomínio. Então, se eu perguntar para qualquer um de vocês aí, vocês vão me dizer assim, não, professor, eu pago R$1.000, eu pago 1.200, eu pago 800. Maravilha, é um parâmetro. Claro que você vai gastar menos água ou mais água, dependendo da quantidade de família, mas fica ali, da quantidade de membros da família, né? Mas, em média, você vai ficar naquele valor ali. É um parâmetro. Quando você vai alugar apartamento, você vê lá, taxa de condomínio, né? O valor do condomínio, R$1.200. Aí você fala, beleza, né? R$1.200, mais ou menos, maravilha. Aí, quando você vai morar, o negócio sobe para 2.500. Ou seja, uma coisa é o que você tinha expectativa, outra é a realidade. Por quê? Porque, na verdade, eles colocam a taxa real mesmo do condomínio, a divisão, só que ele não coloca ali o que você vai gastar. Ah, não, mas aquilo ali é custo seu. Eu sei, mas o consumidor, às vezes, não é informado dessas que ali tem um custo da sua água, do seu gás, né, nos condomínios que tem gás. Então, você tem umas certas particularidades. O custo efetivo total era isso. O consumidor, ele realmente não era informado adequadamente sobre a taxa. Então, ele não podia comparar. Ele falava, peraí, você está me dizendo da taxa de juros, mas qual é a taxa real? Qual é a taxa final? Né? Às vezes vinha lá embaixo, no rodapé, a taxa mesmo. E a taxa de juros remuneratórios vinha de maneira bem destacada. Hoje, pelo código, isso já existia, inclusive, resolução do Conselho Monetário Nacional, é que é obrigado a informar o quê? O CET, o custo efetivo total. É quanto vai custar o crédito para o consumidor. Ponto final. Tem que informar também a taxa de juros? Tem. Mas o mais importante é o custo efetivo total. Então, eu não consigo entender como não aplicar isso para a pessoa jurídica. Então, na minha visão, por que eu estou voltando um pouquinho aqui? É para dizer que o artigo 54B, em especial ao D, mas eu digo até ao G, ele vai poder ser aplicado à pessoa jurídica. Porque nós estamos falando de prevenção. Nós estamos falando de prevenção e de princípio de crédito responsável. Quando eu uso o princípio do crédito responsável, eu não posso admitir que seja um princípio basilar só para a concessão de crédito para as pessoas naturais. Por quê? Porque o código também se aplica para as pessoas jurídicas. O Código de Defesa do Consumidor, diferentemente de outros países, é um código que trouxe uma proteção para consumidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Agora, o que o código trouxe foi até além do consumo. Foi um estatuto do crédito responsável mesmo. Porque nós não temos no Brasil nenhuma legislação que me traga direitos e deveres na concessão do crédito. Então, quem trouxe isso? O Código de Defesa do Consumidor. Ah, professor, você está dizendo, então, que eu posso sustentar a aplicação do código para uma relação fora da relação de consumo? Sim, em algumas hipóteses, sim. E eu vou dar 2 exemplos já amplamente aceitos. Os bancos de dados, o artigo 43, ele é aceito, aplicável para relações de não consumidores. Porque quem que trouxe o regramento dos bancos de dados do Brasil? SPC, Serasa, o que tem que ser feito, informação, direito de informação, direito de acesso, direito de exclusão. Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a jurisprudência precisa tratar de negativações entre empresas que não são consumidoras, qual é a fonte? Código de Defesa do Consumidor. Quando a jurisprudência precisa regulamentar ou tratar da publicidade no direito brasileiro, qual é a fonte? Código de Defesa do Consumidor. Porque nós não temos uma lei no Brasil que me diz o que é publicidade enganosa, o que é publicidade abusiva. Quem trouxe isso no ordenamento jurídico brasileiro é o Código de Defesa do Consumidor. E nós não temos publicidade só para consumidores. Nós podemos ter também oferta e publicidade para empreendedores, para empresas, que não sejam propriamente relações de consumo, mas que se utilizam
dos artigos que envolvem a publicidade. Então, essa primeira observação é importante, por quê? Porque essa parte preventiva poderá ser utilizada para as pessoas jurídicas. Você pode sustentar esse olhar, esses deveres, e a gente pode marcar uma aula só para a gente ver dever por dever, né, esmiuçar um pouco esses deveres aí da prevenção para os contratos das pessoas jurídicas. E se esses deveres se aplicam para as pessoas jurídicas, o artigo 54D vai se aplicar também para as pessoas jurídicas. Para as pessoas naturais, nem se diga, mas para as pessoas jurídicas também, ok? Então, vamos finalmente ler o que diz aí o artigo 54D, parágrafo único. Ele fala o seguinte, ó, o descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo, que é o artigo 54D, e nos artigos 52 e 54C deste Código, poderá acarretar judicialmente. Então, duas observações iniciais. Aqui, eu até explico isso no meu livro, houve um erro de remissão. Por que houve esse erro de remissão? Vou explicar rapidamente, que é o seguinte. Durante a tramitação do código, a gente tinha lá uma redação. Uma redação meio esmiuçada. Então, o artigo 54D, ele não era 54D, ele era 54C. Porque o 54C, ele, salvo engano, ele era o 54C e o D. Então, o D estava dentro do 54C. Então, durante o tramitar, nas discussões, eu estava exatamente nesse dia, no Ministério da Justiça, foi sugerido lá na mesa, falou, gente, vamos separar isso aqui, porque eu acho que o C está dizendo mais sobre oferta de crédito, o D... Porque, veja, o C, ele fala de oferta, e o D também de oferta. Mas eles falaram, não, vamos separar aqui o C, essas 5 opções aqui, ó, do artigo 54C, destas 3 opções do artigo 54D. E aí a gente cria aqui, porque aqui fala, inclusive, de oferta publicitária, aqui não é bem isso, enfim, houve uma separação. Só que quando você cria separações, você cria um problema nas remissões. Porque inicialmente você tinha feito uma remissão de uma coisa. Entende? E aí você cria um problema. Então, aqui, ele está falando dos deveres do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, e aí, lá no 52, vai falar sobre as informações que devem ser prestadas, que já estavam no Código de Defesa do Consumidor, né? Outorga de crédito, concessão de financiamento, informação de juros, informação de parcela, dos riscos e etc. Ok? E o artigo 54C, que é esse aqui, ó, que fala sobre oferta de crédito. Mas e o 54B? Faltou. Então, o 54B, na verdade, ele é um complemento do artigo 52. Vou repetir. O artigo 54B, ele é um complemento do artigo 52. Na verdade, se você pegar aqui, ó, várias dessas disposições do artigo 54B estão no artigo 52. Se você pegar o inciso 5º, foi uma redação que foi sugerida por mim e pela doutora Sandra Lengruber, está aqui e está lá no artigo 52. Pessoal, mas por que houve uma repetição? Porque a nossa ideia aqui era colocar não onerosa. Lá no artigo 52, não tem o não onerosa. Se você pegar o artigo 52, parágrafo 2º, vai dizer assim, o direito do consumidor à liquidação antecipada do débito. Não tinha o não onerosa. E por que nós intencionalmente quisemos colocar, né? Foi a intenção de colocar o não onerosa. Por quê? Porque os bancos criaram uma taxa
taxa de antecipação do crédito. O consumidor tinha lá 30 parcelas de R$ 1.000. Então, todo mês ele pagava R$ 1.000 durante 30 meses. Aí o consumidor, por exemplo, para a compra do automóvel. Aí o consumidor ganhou um 13º, ganhou uns honorários, ganhou uma herança. Quero antecipar o crédito. Ora, quando você antecipa, o que tem que ser reduzido? Os juros. Porque o banco ele vai cobrar juros pelo decorrer do tempo. Quanto mais longo o contrato é, maior a incidência dos juros. Ele vai ganhar dinheiro, que são juros remuneratórios, exatamente pelo prolongamento, pela perpetuação, por esse contrato que é chamado de contrato cativo de longa duração. Esses contratos de financiamento de automóveis, de apartamentos, são contratos que duram anos. E o que o banco quer? Que você fique no contrato. O banco não tem o menor interesse, que você vá até ele e antecipe o débito. Eu quero antecipar o pagamento. Então, eu tenho aqui, em vez de R$ 1.000, eu tenho R$ 10.000. Eu quero como se fosse, entre aspas, 10 parcelas antecipadas. E aí ele vai ter que reduzir esses juros, porque ele vai trazer a dívida toda para cá. Então, se eu devia 30 mil, na verdade, eu vou dever 25, porque vai reduzir para cá e vai debitar os 10 mil e vai sobrar 15. Então, fazendo uma conta aqui rápida, matemática, assim, né? Então, o banco não queria isso. O banco queria que você ficasse com ele. Aí, o que o banco fez? Criou uma taxa. Você quer antecipar? Beleza, só que você tem que pagar uma taxa. E era uma taxa que inviabilizava essa antecipação. Chegou a ter taxas de R$ 1.000. Você quer? Beleza, então tem uma taxa aqui para a gente fazer esse trabalho, esse serviço, que é uma taxa de antecipação do crédito. Ficou até conhecido como TAC, né? Não o termo de ajustamento de conduta, mas o TAC, tarifa de antecipação do crédito. E aí, na época, então, depois foi proibido isso, por resolução do Conselho Monetário Nacional, foi proibido o TAC, mas a gente, nessa época, vivia a discussão do código, nós estamos aí em 2013, e aí, o que a gente faz? Vamos colocar não onerosa, intencionalmente. Então, o artigo 54B, ele também faz parte dos deveres, portanto, houve um erro de remissão. Claro, no artigo 54D, tá? Há um erro de remissão clássico aqui, que deveria constar o artigo 52, 54B e o C. Então, os deveres previstos no caput deste artigo, que é o artigo 54D, o artigo 52, 52B e 54B, perdão, 54B e 54C. Tá? Então, na verdade, quaisquer dos deveres do B, C e D e do 52. Então, infringir um desses deveres, vai poder ser aplicado essa sanção. Aqui, não tinha essa palavrinha, judicialmente. Isso foi uma exigência... Meu mouse parou aqui, peraí. Peraí. Voltou. Então, não tinha exigência aqui do judicialmente. Então, em tese, poderia ser solicitada essa sanção, que a gente vai ver, de maneira extrajudicial. Por exemplo, aplicado pelos PROCONs, aplicado pela Defensoria Pública, que também seria uma grande novidade, mas a FEBRABAN justificou que seria uma insegurança muito grande, então necessitaria de uma ação judicial para essa sanção. E qual é a sanção? Então, se algum dos deveres aqui não foram respeitados, por exemplo, você pega um contrato de financiamento hoje e não é informado o custo efetivo total. O banco, ele ainda está no modelo antigo, que só informa os juros remuneratórios. Tem lá os encargos, tem lá o seguro, mas ele não informa prioritariamente qual é a taxa real, que é os juros, que é o custo efetivo total. Ele ainda vai informar de maneira antiga, né, como era feito antigamente,
a taxa de juros remuneratórios, depois fala lá qual é o valor do seguro, qual é o valor da taxa de administração e outros serviços que são cobrados para poder fazer análise do crédito, parará, parará. E aí lá embaixo tinha os juros realmente final. Então, vamos supor que se tenha esse tipo de contrato. Então, está descumprindo um dever do artigo 54B. Claramente. Tá? Claramente está ofendendo um direito do consumidor e, portanto, um dever do fornecedor. O que vai poder acontecer judicialmente? Primeiro, a redução dos juros, encargos ou de qualquer acréscimo ao principal. Então, aqui também foi uma exigência da Febraban que fosse mantida o principal. Febraban, os bancos, eles nunca querem abrir mão do principal. O que é o principal? É o valor que foi emprestado ao consumidor. Então, quanto que ele emprestou? 10 mil reais. 10 mil reais. O consumidor vai pagar quanto? Vai pagar 30. Vai pagar 20. Por quê? Porque aí vai ter juros remuneratórios, que é quanto que o banco ganha pelo dinheiro. Vai ter seguro, vai ter taxa disso, taxa daquilo, taxa de administração e por aí vai. Então, ele vai pagar muito mais. Mas qual é o principal? Quanto que o banco emprestou? A instituição financeira emprestou? É o principal. Então, a primeira sanção que pode acontecer ao banco é a redução dos juros remuneratórios dele. De qualquer encargo, de qualquer acréscimo, de tudo que vai exceder o principal. Então, já é uma sanção forte, de uma certa forma. Ok? Por quê? Porque você volta lá para o principal da dívida se tiver qualquer desses abusos. Segundo, e concomitantemente, você pode ter a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original. Então, ele vai... Se eu teria que pagar em 30 anos, vamos botar menos, né? Se tivesse que pagar em 3 anos, vou pagar em 4, vou pagar em 5. Vai reduzir o valor da parcela. Sendo o principal. Então, eu pegaria o principal somente, poderia, no máximo, fazer uma correção monetária, e esse principal, em vez de eu pagar ele, veja, eu teria que pagar o principal, mais juros, mais encargos, mais qualquer tipo de acréscimo que tem aí, durante um determinado prazo. Até porque os juros vai incidir ao longo do tempo. Se eu, primeiro, decoto isso até os juros, até o principal, né? O limite é o principal. Não necessariamente tem que ser o principal, tá? Mas o limite final é o principal. E ainda posso fazer uma dilação do prazo de pagamento. Então, se o consumidor tivesse que pagar em 1 ano, ele vai pagar agora em 2. Vai ficar mais suave ainda para o consumidor. E, lógico, isso vai ser analisado conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor. Então, são 2 critérios aí. Qual é a gravidade da conduta? Foi grave, né? Então, aqui cabe uma justificativa, um apontamento pelo advogado, que não foi simplesmente uma violação. Qual foi a violação? O que essa violação acarreta de fato para o consumidor? Ora, quando, por exemplo, ele não é informado do custo efetivo total, não é simplesmente uma mera falta de informação, é porque você tirou do consumidor o comparativo, você tirou do consumidor o direito de comparação. Ou seja, você ludibriou o consumidor. Porque o que antes acontecia é que muitos consumidores falavam que a taxa de juros do contrato dele era de 5,6. Aí você achava estranho, falou, 5,6? O mercado está dando 7, 8? O cara está pagando 5,6? Deixa eu ver seu contrato. Aí estava lá, contrato, a taxa de juros final dele, 7,8,
8,5, 9, mas ele falava que era 5,6. E se vangloriava que o banco dele dava 5,6. Não era. Então, isso é grave, porque você tira do... Primeiro, que você engana o consumidor. Né? Segundo, você tira o direito de comparação dele para que ele pudesse pegar, eventualmente, um financiamento melhor para as condições dele. E as condições financeiras do consumidor impactam. Se é um consumidor que, naquele caso, precisava daquele financiamento, precisava daquele valor, se naquele caso o valor do mensal impacta no orçamento dele, não é um financiamento que para ele pagar ou não pagar não faz tanta diferença. Não. Normalmente, né, no Brasil, os financiamentos impactam o orçamento das famílias. Às vezes, 30%, 40% do orçamento da família. Então, se ele fizesse um contrato melhor, com juros mais baixos, ele poderia utilizar aquilo para o bem da sua família, para a melhora da saúde da sua família, para alimentar melhor, para o lazer, para a educação, para melhorar situações familiares. E não, o banco está tirando isso. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que, sobretudo por ser novo isso no ordenamento jurídico, e mesmo que seja novo, conforme a gravidade, isso é importante. Então, nós precisamos fundamentar, né? Qual é a gravidade da conduta, qual é a possibilidade financeira do consumidor. E ainda, sem prejuízo de outras sanções e de indenizações por perdas e danos. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, uma sanção do PROCON, uma aplicação de multa do PROCON. Eu posso ter aqui uma devolução em dobro, nos moldes do artigo 52, parágrafo 1º do CDC. Se o consumidor está sendo cobrado, por exemplo, de maneira indevida, se ele foi cobrado de maneira indevida, pelo parágrafo 1º, devolução em dobro. É uma outra sanção que pode ser aplicado aqui ao consumidor. E ainda, indenização por perdas e danos patrimoniais e morais. Então, o que esse parágrafo nos traz? Ele nos traz a possibilidade de sanções por a não verificação dos deveres atinentes ao crédito responsável, que, na minha visão, podem ser aplicados, inclusive, para pessoas jurídicas. Estas sanções, elas independem da abusividade dos contratos nos moldes das revisionais tradicionais. Então, essa é a primeira situação assim, que você tem que ficar muito claro. Uma coisa, por isso que foi chamada de revisional sancionatória, ou revisão-sanção. Você revisa o contrato ele estava com uma margem de juros, ele estava com um determinado valor e ele vai voltar para um valor menor, ele vai ter uma taxa de juros menor. Então, há uma revisão do contrato. Mas não é uma revisão do contrato porque o banco fez uma cláusula abusiva. Não é porque ele estipulou uma ilegalidade no contrato. É porque ele não verificou os deveres do crédito responsável. Os deveres que estão instituídos no artigo B, C e D. Percebe? Então, por isso que aqui é uma ação diferente. Professor, quanto que eu poderia citar um exemplo atual que tenha acontecido isso? De fato, primeira observação, de fato, nós temos tido muito pouco, assim, utilização do artigo do parágrafo único. Os advogados ainda não perceberam. Quando a gente fala da lei de superendividamento e da dificuldade de aplicação da lei pela magistratura, isso não é o desconhecimento da lei, não é um problema só da magistratura. É um problema do meio jurídico.
a atualização, a capacitação da lei do superendividamento, ela não é um problema só da magistratura. É porque quando a gente vê a magistratura, é que tem que decidir, é que tem que botar a caneta. Aí a gente vê o problema. Mas a gente tem visto também muitos problemas decorrentes dos advogados, dos defensores públicos, de membros do PROCON, que deveriam ser os primeiros a se capacitarem na lei. E desconhece a lei, desconhece os caminhos da lei, desconhece quais são as ferramentas que a lei te dá. Quando eu conversei ontem pelo WhatsApp com o desembargador Wesson Rego, uma das coisas que ele me disse foi exatamente isso. Há, sim, uma má aplicação da lei pela magistratura, mas também há pedidos completamente inapropriados. Tanto por parte de advogados de autores, quanto de advogados dos bancos. Ou seja, muitas vezes há pedidos de revisionais, e aí quando eu falo revisionais, são revisionais tradicionais, está alegando lá que há uma taxa abusiva, que há cláusulas abusivas nos moldes do STJ, e, ao mesmo tempo, pedindo repactuação. Então, o processo de repactuação, ele trouxe um procedimento único, um procedimento diferenciado. Tá? Vamos voltar aqui. Então, esse pedido ele é muito poderoso, essa ação revisional, que, na verdade, não é nenhum bicho de sete cabeças. Nenhum bicho de sete cabeças. É uma petição simples. O contrato sequer está judicializado, sequer, tá? Então, você tem um contrato de um cliente e que você observou um desses abusos, qualquer deles. Por isso que eu acho que é importante depois a gente trabalhar em uma aula quais são esses abusos. Mas alguns eu já citei. Então, você verificou, por exemplo, que seu cliente está pagando o contrato regularmente, em dia, tudo ok, mas o contrato não especificou de maneira clara o custo efetivo total. Fizeram um contrato ainda nos moldes antigos. Houve ali claramente uma ofensa ao artigo 54B. Mas a taxa de juros está ok. As cláusulas que estabelecem os encargos está ok. Não há uma abusividade. Eu não estou querendo alegar que há abusos na cláusula. O abuso foi não ter informado o custo efetivo total de maneira clara e prioritária no contrato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedido mostrando isso, mostrando a existência do artigo 54, parágrafo único, que alguns juízes não conhecem. Vou mostrar a gravidade de não informar isso. Vou mostrar a condição financeira do consumidor, o quanto impacta, o quanto ele poderia ter feito um contrato diferente se fosse informado esse custo efetivo total, e pedir para reduzir os juros. É claro que no pedido, nós vamos pedir o quê? Para chegar ao principal. Porque a ideia aqui, e aí, tudo é uma questão de fundamentação, é mostrar para o magistrado que, pelo amor de Deus, que hoje há resolução do Conselho Monetário obrigando a informar o custo efetivo total. Hoje há o Código de Defesa do Consumidor que trouxe expressamente esse dever. E mesmo assim o banco se nega, então, no mínimo, que deva ir até o principal. Se você quiser pedir dilação do prazo, peça. Se aquilo aconteceu um dano material, desde que provado, lembrando que dano material precisa ser demonstrado, peça. Dano moral por toda essa situação, peça. Então, veja o caminho. Uma situação que eu tenho visto a aplicação desse parágrafo único, como eu disse, eu tenho visto muito pouco na jurisprudência, mas às vezes que eu tenho visto,
é com relação ao cartão de crédito consignado, sobretudo para pensionistas. Quando a instituição financeira, quando a financeira, quando o pastinha, ele informa mal o consumidor, ele acha, sobretudo pensionista, ele acha que está fazendo um crédito consignado, que mal ele sabe o que é crédito consignado, porque eu já peguei gravações de dizer o seguinte: doutor fulano de tal, uma notícia maravilhosa para você. Você ganhou um crédito. Então, a ideia que é vendida é que aquilo foi um privilégio. Só ele ganhou pela condição dele. Ou que ele teve direito a esse crédito de maneira especial, quando, na verdade, não é isso. Né? Todos vão ter direito desde que preencha aqueles requisitos. E aí coloca-se como se fosse algo assim especial, como se ele estivesse ganhando, né, uma técnica de marketing agressiva, aí, de um assédio ao consumo aí, específico com relação a isso. Né? Então, nesse caso aí específico, o que o banco faz? Ele vende para o pensionista, em vez do crédito consignado, que tem uma taxa de juros muito mais baixa, o cartão de crédito consignado. O que é pior, em situações que o consumidor sequer recebeu o cartão. Então, na prática, ele vai receber aquele valor, ele recebe o valor, ele paga só o mínimo do cartão, porque ele não sabe como é que funciona o cartão de crédito consignado, vai ficar aquele débito ali em aberto, né? Então, aquele débito ali vai ficar em aberto, com taxas de juros bem mais elevadas do que o crédito consignado. Então, o cartão de crédito consignado ele tem uma taxa menor do que o cartão de crédito, mas ainda assim elevada. E maior do que o crédito consignado. Quando ele achava que estava pegando o quê? O crédito consignado. Mesmo que ele não saiba direito o que é aquilo. Então, nunca foi enviado para ele o cartão. Então, nestas situações, nós tivemos ações aonde o juiz, ele, sob o fundamento do artigo 54D, parágrafo único, pela falha na informação, porque se você pegar o contrato de crédito consignado, do cartão de crédito, está tudo ok. São contratos aceitos pela jurisprudência, que não tem cláusulas ali abusivas, nos moldes da jurisprudência. O que foi o erro? A forma, a oferta, a contratação. O erro foi ali. Então, o que ofendeu, a grosso modo? O crédito responsável. E aí, sobre o viés do parágrafo único do artigo 54D, você não tem que demonstrar que houve um abuso em uma cláusula específica. Você tem que mostrar foi o abuso na concessão, na informação, na falha da informação. E solicitar exatamente tudo que está aí no artigo 54D, parágrafo único. E aí alguns juízes têm, primeiro, mudado o contrato para consignado, que era a ideia original do consumidor. Tudo que o consumidor pagou além, porque como a taxa de juros do cartão de crédito consignado é maior, tudo que o consumidor pagou além, devolução em dobro, então está aqui a aplicação de outras sanções, tá? Então, primeiro, houve uma redução dos juros, em que sentido? No sentido de sair do contrato de crédito consignado e mudar para o contrato consignado, tá? Já foi uma redução de juros. Houve a devolução em dobro, então a aplicação de outras sanções, e por esse transtorno que aconteceu na vida do consumidor, houve a aplicação de danos morais. Eu vi quase nenhum, eu não me lembro agora se eu vi danos patrimoniais. Por quê? Porque patrimonial vai ter que provar. Que em razão desse contrato, que em razão dessa enganosidade, o consumidor sofreu um dano material. Mas se acontecer, você demonstrar, você também terá direito a ele. Tá?
eu acho que ainda saiu barato. Saiu barato para os bancos. Né? Um juiz aqui, ele poderia, inclusive, reduzir mais ainda o contrato. Ah, você fez essa abusividade? Espera aí. Então, não é só voltar para o consignado, não. Não é só devolver em dobro, que é uma sanção que já estava no código. Espera aí, eu vou reduzir mais ainda os seus juros, eu vou alargar esse pagamento do consumidor. Então, aqui cabe, né, uma fundamentação, mas já é um início de aplicação do parágrafo único do artigo 54D. Então, ele é um pedido simples, né? Muitas vezes de 2 laudas, 1 lauda e meia. Não precisamos ficar floreando demais. Não é uma ação revisional, tradicional, que a gente teria que, né, demonstrar, nós temos que mostrar o quê? Então, isso é importante, que houve essa falha na concessão específica aqui do crédito, ok? E, para a gente terminar, e a gente abrir para os debates e conversas, uma outra questão é quando alegar isso numa ação de repactuação. Por quê? Porque na ação de repactuação, nós temos a possibilidade, lá no artigo 104b, de ter uma revisão do contrato. E uma revisão e o juiz integrar o contrato. Né? Fazer uma revisão do contrato. E quando ele pode fazer uma revisão, pelo artigo 104b, ele pode alegar, ele pode fazer uma revisão tradicional das cláusulas abusivas, taxas de juros, de cláusulas indevidas, etc. E ele pode, inclusive, fazer uma revisão sanção. Que, para muitos autores, e eu me filio a essa corrente, aqui poderá ser de ofício. É claro que hoje em dia o juiz não faz isso. Né? Já está difícil com o advogado alegando, com o advogado justificando. Mas, se o código é uma norma de ordem pública, sobre o viés do superendividamento, que é algo que tem uma função social muito forte, eu entendo que cabe aqui a aplicação dessa revisional sancionatória, ou revisão-sanção, de ofício pelo magistrado. Mas, na ação de repactuação, a gente tem hoje uma seguinte situação. Muito se fala sobre a possibilidade de, na ação de repactuação, nós já fundamentarmos todas as abusividades daquele contrato. Eu, inclusive, no primeiro momento, e tenho pensado sobre isso, deixa eu tirar aqui tenho pensado sobre isso, sobre aquela possibilidade de quando você entrar com a ação de repactuação e vai ter a audiência conciliatória, você já, nessa petição inicial, você já discorrer sobre todas as abusividades e, em caso de não sucesso na audiência conciliatória, você já poderia solicitar o prosseguimento desta ação para o 104B. Eu tenho revisto e tenho repensado esse procedimento por 2 razões. Uma de ordem... Aliás, as 2 de ordem prática. Primeiro, porque é o seguinte. Na prática, no Brasil, hoje em dia, mal, se o consumidor conseguir pagar o principal, já está bom demais. Se você tiver um cliente que o oferecimento do plano de pagamento for o principal, tá ótimo. O que eu estou querendo dizer? É que está muito difícil, na prática, consumidores que estão superendividados e ter uma margem de pagamento grande. Porque hoje o que a gente tem visto é o superendividamento chegando num grau já muito pesado na vida do consumidor. Por exemplo, na França, nós temos pessoas que estão superendividadas, mas que ela tem uma margem de pagamento interessante. Mas se ela pegar todos os seus bens, toda a sua renda,
torna a dívida dela impagável. Então, ela está superendividada. Portanto, ela vai precisar de ter uma redução dos valores do contrato para ela poder pagar. Só que no Brasil, o que a gente tem visto? Até pela altas taxas de juros que nós temos, né? Nós temos um dos maiores spreads bancários do mundo. Nós temos taxas de juros que o estrangeiro fica assim, como que vocês vivem com essas taxas de juros? Né? As dívidas no Brasil, sobretudo em razão do inadimplemento, elas ficam muito altas. Muito altas. Então, e a situação do consumidor, ele vai ficando muito caótica. Então, na prática, eu tenho visto poucas pessoas, ou quase nenhuma, que pode pagar, assim, mantendo o mínimo existencial e pagar algo além do principal. Mal, tá dando para encaixar o principal. Aliás, muitos nem sequer o principal da dívida tá dando para encaixar nas prestações. E se isso é verdade, para que a gente está alegando cláusula abusiva? Para que a gente está alegando revisão sanção e etc? Porque o máximo que a revisão sanção vai me dar, porque o principal, já estou partindo dele, numa repactuação. O máximo que eu vou ter ali é um dano moral. Mas que o dano moral eu posso alegar sem a revisão sanção. O dano moral ele existe autonomamente no Brasil. Né? Se eu demonstrar que há ali uma ofensa à minha dignidade, que houve um abuso, eu vou poder solicitar o dano moral independentemente de ser revisão sanção ou de ser qualquer outra tipo. Então, na prática, você tem causado mais confusão, a meu ver, quando, numa ação de repactuação, a gente mistura o plano de pagamento com o prosseguimento do artigo 104B e já suscita possíveis abusividades para que o juiz, no artigo 104B, analise isso. Eu não sei o que vocês acham, eu estou achando melhor, num primeiro momento, e aí, igual o professor Márcio disse, tentar voltar mais ao procedimento. O que você quer ali? Eu quero repactuação. Juiz, eu quero repactuar. Meu cliente está super endividado, eu estou mostrando aqui relatório econômico financeiro, estou mostrando a condição de vida dele, estou juntando todos os extratos, estou juntando imposto de renda dele, estou juntando tudo que ele paga, de conta de água, de luz, plano de saúde, escola de filho, alimentação de filho. Estou mostrando a vida dele, estou escancarando a vida dele. Estou mostrando relatórios de todos os débitos dele. Estou mostrando tudo que ele ganha para mostrar que ele está superendividado e que ele merece, pela lei, ser tratado, repactuado. Ponto final. E aí, após a audiência, não havendo acordo, o que hoje está comum, infelizmente, se a gente voltar para o procedimento raiz, era assim. Aí o consumidor requer o prosseguimento, e aí sim, nesse prosseguimento, ele sustentar ali as abusividades. Porque nesse prosseguimento, que é o artigo 104B, é que o juiz vai ter que fazer o plano compulsório, e aí você sustentar uma abusividade é importante para que o juiz ali sensibilize, mostre que, por exemplo, você mostrar que uma Crefisa tem 900% de juros ao ano. Então, ali é uma abusividade. Então, e lógico, o que você quer do juiz ali, muitas vezes? Que ele, no máximo, né, assim, dê o principal. Às vezes, até menos do que o principal. Isso que eu falo, quando a gente pedir menos que o principal, a gente tem que bater o martelo, sustentar que o cliente só pode pagar menos que o principal para manter a vida dele, porque senão a gente vai chegar numa situação, e aí eu tenho falado isso para a magistratura,
que nós criamos uma lei para poucos. A lei veio para tratar o superendividado. E o que a gente tem feito, às vezes, no Brasil? Tirado esse superendividado. Ou seja, vários consumidores que têm o direito, a gente está dizendo, não, você não tem. O cara está indo para o hospital para ser tratado e fala assim, você não vai ser tratado, não. E isso contraria toda a lógica do superendividamento em todo o mundo. Em todo o mundo. Porque o requisito é estar superendividado. Só que no Brasil a gente começa a criar um monte de critério, né? O que é superendividado? Aí a gente cria o critério de R$600, que é um negócio grotesco, que é um negócio absurdo. Mas a gente começa a criar um monte de critério para dizer, não, ele não merece ser tratado, não. Enquanto, na verdade, a gente tem que tratar lá na raiz, na concessão do crédito. O problema está onde? Na concessão. Ah, mas tem consumidor que abusa. Prove que o consumidor abusa. Mostra para ele que quando você concedeu o crédito, né, quando eu falo para a instituição financeira, mostre que quando você concedeu o crédito, ele tinha condições de pagar perfeitamente. E que depois disso, ele saiu igual um louco, gastando dinheiro e se endividou. Hoje eles têm dados da nossa vida como um todo. Eles sabem todas as informações, praticamente. Ah, mas dá trabalho? Dá trabalho. Né? E o trabalho, talvez eles vão lucrar menos. Claro, porque você vai ter que ter, né, um sistema melhor de apuração de dados, de organização de dados. Né? Mas, tirando essa parte aí da ação de repactuação, que eu acho que é para a gente pensar, eu acho que essa comunidade ela tem servido muito para isso, e quando vocês trazem para a comunidade essas discussões, trazem o que está acontecendo, eu acho que cada um de vocês, isso acontece comigo, pelo menos, me faz pensar a todo momento. Falei, cara, será que é esse procedimento? Será que é isso que a gente... Qual é o melhor caminho, né, num viés prático? Antes eu tinha falado isso. Falei, olha, pede tudo de uma vez, já pede... Você já mostra para o juiz que se não tiver acordo, você já vai para o artigo 104B, você já pressiona o credor com as abusividades, mostrando para ele, ó, se você não fizer acordo, eu já estou alegando essas abusividades aqui, meu amigo. Só que na prática isso não tem acontecido, porque os credores não têm feito acordo na prática. E como os juízes estão perdidos em relação ao procedimento, eles meio que se embaralham. Então, lá no Rio, por exemplo, está acontecendo o quê? Juiz julgando extinto as ações, dizendo que muitas vezes não tem abusividade. Peraí, não é esse momento agora, não. É esse momento, não. E outra coisa, pelo artigo 104B, excelência, você tem que fazer o plano compulsório. Você não pode extinguir o procedimento porque não tem abusividade. Esse é só um detalhe. Um detalhe que o artigo 104B permite que você, excelência, faça no contrato. Revise o contrato também, na hora de fazer o plano compulsório. Mas os juízes estão meio confundindo, sabe? Ah, não, peraí, não tem abuso, o consumidor está alegando um monte de coisa, é repactuação. Não, é repactuação e um monte de coisa. Repactuação é o centro. Então, eu estou meio assim, num viés prático, pragmático mesmo, talvez pensar realmente, no primeiro momento, só fazer o pedido simples de repactuação. Até porque a grande maioria dos clientes, cara, se puder pagar, vai poder pagar o principal. Então, dane-se, cobrou 900% de juros. Porque, no fim das contas, eu vou pedir para a Crefisa para devolver o principal reajustado monetariamente. Então, se ele me cobrou 900% de juros, problema da Crefisa. Que eu quero, se o juiz me deferir, maravilha, é pagar o principal. Então, se ele botou 900 de juros, 1.500 de juros, 2.000 de juros, não vai fazer diferença. Porque, na prática, eu não quero redução de juros. Eu quero a eliminação dos juros, porque o máximo que o meu cliente vai poder pagar é o principal. Né? E a Deolina está falando aqui, e é verdade, muitas vezes já pagou há muito tempo esse principal. Se você fizer a conta do que ele já pagou o principal muitas vezes. Nesses casos, eu tenho sugerido, inclusive, a pedir a extinção daquela dívida. Se for um juiz sensível, que entenda, que fala, realmente, eu preciso, vamos lá,
Eu preciso tratar esse cara. O cara está super endividado, tá? Eu tenho um monte de credores que receberam muito pouco, ou que ainda não receberam o principal. Eu tenho esse aqui que já recebeu o principal há muito tempo. Por que eu vou manter ainda essa dívida existente? Então, num tratamento, se fosse aplicar justiça, esse aqui é a extinção. Porque eu tenho ainda esses outros a serem pagos. E no final das contas, todos, pelo menos, receberiam ali o principal, ou principal menos 10%, ou principal menos 20%, se a gente pensar que é possível pagar menos que o principal. Que eu acho que sim, que nós precisamos propiciar o superendividamento para todos. Para mim, se está superendividado, ele merece. Se a pessoa está doente, né? A lei saiu no mesmo período da Covid, eu fiz essa analogia muito. Se a pessoa está com Covid, ela vai ser tratada. Ponto final. Agora, o que nós estamos fazendo no Brasil é, não, você está com Covid? Ah, não, mas essa Covid aí, essa Covid não. Essa Covid, você está respirando ainda, então você não vai ser tratado, não. É isso, a gente começou a criar um monte de critério, ao contrário da legislação do mundo inteiro. Então a gente está meio que, né? Tanto é verdade que esse tem sido o interesse da Febraban. Né? Por quê? Porque ela sabe que quando os juízes começarem a realmente aplicar a lei, né, e essa é a minha esperança, eles vão ter que mudar o quê? A concessão do crédito. E aí o custo é maior. Né? O argumento deles é outro. Nas reuniões que a gente faz, muitas vezes, do CNJ, é que sempre é feito esse argumento, de que o consumidor vai buscar o crédito ilegal. Né? Ele vai buscar o agiota. Se fizer uma restrição na modalidade de crédito, o que vai acontecer? Ah, não, vai acontecer ali que o consumidor vai para o agiota, ele vai continuar superendividado do mesmo jeito, só que de outros fornecedores. O que, na minha visão, esse argumento não se sustenta. Tá? Então, gente, a ideia hoje era exatamente a gente tratar disso, tá? Dessa revisional, quando ela é aplicada, e ela é aplicada em qualquer momento. Só que precisa ser judicializado, é uma petição simples. Então, só que exige o quê? Que vocês verifiquem a forma de concessão do crédito. Porque o cliente vai chegar no seu escritório e vai chegar lá, eu estou com um cartão de crédito consignado. Veja, ela nem sabe que é um cartão de crédito consignado. Então, você vai ter que perguntar, peraí, você sabe que você fez um cartão de crédito consignado? Não. Peraí, como é que foi feita essa contratação? Ah, não, ele me disse que era um crédito que eu tinha disponível. Opa. Né? Ah, você não tem a gravação, você não tem mensagem do WhatsApp? Peça uma inversão do ônus da prova, peça a gravação, peça qual foi o tipo de contratação, se foi biometria facial, o que foi. Peça para comprovar que aquela pessoa tinha ciência, prova inequívoca, de que ela tinha ciência de que ela fez um consignado. Então, a aplicação dessa revisional sancionatória exige que o advogado verifique como esse crédito foi feito. Né? Menos análise contratual, porque análise contratual é revisional tradicional. Aqui é deveres de oferta, deveres de concessão, se não houve assédio, se as informações foram todas bem informadas. Né? Algumas vezes, um contrato a gente consegue ver, por exemplo, com o custo efetivo total que eu mencionei. Se o contrato foi entregue para o consumidor, está lá uma das possibilidades, né? Um dos deveres é a entrega de uma maneira permanente do contrato para o consumidor. Muitas vezes o consumidor sequer tem o contrato, ele não é informado. Veja que a não entrega do contrato, por si só, já é uma falha que permite a aplicação da sanção do artigo 54D, parágrafo único. Em tese, ele já é aplicável. Né? Então, o que vai exigir é esse cuidado em analisar como foi a concessão do crédito. Talvez mais do que o contrato em si. No contrato em si, a gente está mais preocupado nas revisionais. Aqui não. A gente está preocupado muito mais na forma
de oferta, na forma de contratação, e, lógico, verificar se o contrato tem as informações adequadas, se estão destacadas, se não foram feitas de maneira a ludibriar o consumidor, enganar o consumidor, né? Porque também você pode, pelo princípio do crédito responsável, verificar que não houve um dever ali, né? Com embasamento do crédito, solicitar também essa revisão-sanção, né? Eu não tenho dúvidas de que essa revisão-sanção aí, essa revisional sancionatória, ela vai se alastrar, ela vai, assim, ganhar um certo, sabe, uma certa margem a partir da análise da boa-fé objetiva, a partir da análise do dever anexo da boa-fé. Quando for um dever muito claro que o banco tinha de fazer, de cuidar, de cooperar, de informar, e ele não fez, o que viola a boa-fé, e que, portanto, está atrelado ao crédito responsável, caberá aí a aplicação dessa revisional sancionatória. Mas aí é um caso para a gente ir construindo até lá, tá bom? Gente, vamos lá para as dúvidas, perguntas. Pode ser relacionado também não necessariamente ao conteúdo da aula de hoje, pode ser o conteúdo das 2 semanas aí que a gente teve também, né? Walter, por favor. Bom, mestre, bom dia, muito obrigado. Parabéns aí. Sempre aprendendo muito contigo. Não sei se é percepção, mas eu tenho visto aí sentido, né? Percepção de que o judiciário voltou a usar o decreto bendito, né? Eu não sei por que cargas d'água, não sei, não existe uma força para a STF se decidir sobre aquilo, tem tempo para tudo, não tem tempo para aquele decreto, né? Mas parece que eles estão voltando com força. Eu vejo isso acontecer em Minas, no Rio, né? Qual é a sua visão sobre isso? Eu tenho percebido, você tem colocado, inclusive, informação para a gente, que tem brigado muito nesse sentido, mas qual é a sua percepção sobre o momento, não sei, de o STF decidir ou de haver algum tipo de mudança a nível de CNJ, de STJ? Tem alguma informação sobre isso? É uma coisa que realmente assusta muita gente, chega a assustar, né? Não se pode usar isso. Obrigado. Então, assim, eu tenho visto uma certa acomodação, num certo sentido, da magistratura. Eu tenho visto muito mais juízes aplicando o decreto do que não aplicando. Os poucos juízes que eu conversei sobre isso é porque eles desconhecem, não é por convicção. Hoje a magistratura ela está vivendo um momento de uma alta judicialização, em que há permanente conferência do CNJ. Então, há uma busca por celeridade, uma busca por cumprimento de meta. O superendividamento trouxe um procedimento novo e que aquele juiz que busca aplicar a lei, ele vai ter um trabalho diferente. Porque negar é muito mais fácil. Eu nego o procedimento, o juiz está embasado na jurisprudência do estado dele, porque hoje, praticamente em todos os estados, eu tenho jurisprudência aplicando o decreto, com argumento ali banal, mas que tem presunção de constitucionalidade, enquanto o STF não julgar, né, o juiz ele lava as mãos. Mas o que eu tenho tentado, assim, minha preocupação é porque, e uma esperança ao mesmo tempo, preocupação porque eu vejo que alguns tribunais estão, assim, parados no tempo, inertes. Eu não sei como é que alguns presidentes de tribunais estão aceitando, assim, o tribunal ter tanta divergência, né? Alguns até nem tanta divergência, né? Mas seguindo a aplicação do decreto e tal. Mas, ao mesmo tempo, uma esperança, porque eu vejo que, se a gente pega as boas decisões que têm aplicado o superendividamento, são todos desembargadores, ou pelo menos, posso dizer quase todos, porque eu conhecem, estão buscando a lei, já estudaram a lei, já leram alguma coisa sobre a lei, conhecem o superendividamento em outros países, conhecem o sistema. Então, se você pega, por exemplo, no Distrito Federal, o Leonardo Rosco Bessa, em Goiás, o desembargador Marcos, esqueci agora o sobrenome dele,
Em São Paulo, Alexandre Malfatti. A gente tem votos brilhantes, assim, sensíveis, sabe? De falar, cara, não vou, é impossível aplicar o decreto. Eu faço parte de algumas instituições, e uma delas é o Brasilcom. E o Brasilcom, ele tem um viés mais político, de atuação política, frente aos tribunais. Inclusive, um dos fundadores, né, é o ministro Herman Benjamin. Então, a gente tem muito contato com o ministro, assim, mais facilidade de acesso. E na última reunião, eu sugeri, foi uma reunião informal, mas eu sugeri que a gente pressionasse de alguma maneira, não que pudesse dar alguma coisa, mas que pelo menos a gente mostrasse a intenção de pressionar o STF para julgar rapidamente isso. E há um entendimento lá no Brasilcom que isso pode ser pior. Eu, sinceramente, Walter, assim, eu não consigo ver. Eu queria muito ver um Barroso, um Fachin, o Gilmar, que são constitucionalistas, julgar o mínimo essencial. Né? Eu queria ver o Fachin falar sobre o patrimônio mínimo dele. Porque, assim, eu sou favorável e torço para que o STF decida isso logo. Até porque, para a gente ser sincero também e falar o seguinte: vocês querem isso, o Brasil quer isso, então tá tudo certo. Tá tudo certo, então é isso mesmo. A gente veio para tratar poucos e pronto. Entendeu? Então, beleza. Mas vamos só ser claro com todo mundo, vamos ser. Né, não vamos botar, escancarar isso no mercado jurídico, que a gente fez uma lei que não se aplica, uma lei que se aplica com muita dificuldade e que contraria o mundo inteiro. Então, vamos escancarar isso para o mundo inteiro afora. Só que a gente precisa ser honesto. Hoje existe aí uma turbulência, uma coisa mal decidida. Para mim, o Supremo tem que julgar isso rápido. É uma coisa que está afetando, talvez, uma das leis mais importantes que a gente teve no país. Né? E não é porque nós gostamos dessa área, não, porque a gente vê o que isso acarreta na vida das pessoas. Né? Então, sim, tem funcionado a lei? Tem. Mas muito, muito aquém, tem que ser sincero, do que ela veio fazer, da sua potência. Né? Então, assim, hoje ela tem sido talvez mais uma, que a gente até comentou no último encontro, né? Mais uma possibilidade, um instrumento ali para forçar o acordo do que propriamente ela com um fim em si. É porque hoje tem tido muitos julgados. Ontem eu recebi uma mensagem, o Márcio ficou até de ajudar, no servidor público. Eu recebo muitos, né, mensagens desse tipo. E é difícil, porque é um servidor público que está totalmente superendividado, falou que está pensando em suicidar, e aí falei, cara, calma e tudo. Mas ela falou assim, professor, eu pesquisei a jurisprudência do meu tribunal aqui, do Mato Grosso. Os embargadores, a grande maioria, estão aplicando o decreto. Então, assim, para que eu vou juizar uma ação de repactuação? Por que eu vou gastar dinheiro com advogado? E, assim, eu tenho, né, assim, confesso, assim, tenho dificuldade de falar com clareza para ele. Cara, mas eu falei, poxa, talvez vá na defensoria, tente lá um acordo judicial, mostra que você está tentando, né? Enfim, é um caminhar aí que a gente está com uma certa dificuldade, né? Mas, quem sabe, eu acho que eu tenho ainda uma esperança grande, assim, sobretudo na capacitação. Né? O TJ de Roraima vai ter o curso quarta-feira que vem, e na sexta-feira vai ter audiência pública sobre as liminares. Eu até pedi para participar, ainda não foi deferido. Mas eu quero muito, assim, e não é, bem honestamente, assim, não é me vangloriando, não, assim, é a oportunidade de discutir a lei, que talvez eles ainda não tiveram, e ver se isso vai ter uma aplicação prática depois. Porque, assim, se o desembargador entender pelo decreto, que pelo menos ele aplique consciente o que ele está fazendo, assim. Sabe? Consciente mesmo. Cara, eu sou legalista mesmo, se tem um decreto, eu respeito o decreto, sabe? E acho assim, porque eu conheço magistrados que se tiver um decreto, por mais inconstitucional que seja,
Para ele não existe controle difuso, não. Ele vai aplicar. Eu conheço. O cara tem uma dificuldade de não aplicar absoluta. Pode falar. Mestre, dentro dessa ideia, então, do aprendizado, né, do desconhecimento do judiciário de forma geral, aquilo que já conversamos, que você, inclusive, confirmou, é importante, então, colocarmos lá como preliminares em ações dessa repactuação algum tipo de. Já temos isso, inclusive, lá no grupo, né? Lá no site. Informações para poder ilustrar, né, os magistrados sobre a necessidade de considerar esse decreto. Que talvez para aquele magistrado de primeiro grau que não conhece, está sendo apresentado ali, está acostumado a fazer só por repetição o mesmo tipo de sentença, de decisão, talvez ele conhecendo, né, tendo uma preliminar bem feita, já temos subsídios para isso lá, né? Talvez seja alguma coisa que contribua para poder reduzir em uma certa percentual bom para a gente esse absurdo de aplicação desse decreto. Seria por aí? Essa preliminar bem tratada e, assim, nesse primeiro momento, despachar. Eu já tive situações, né? Que eu falo de pessoas que me procuraram, que eu dei essa sugestão e que funcionou. Que a pessoa foi despachar e aí mostrou mesmo, sabe? Porque às vezes cai no assessor, o assessor já aplica o decreto, o juiz nem assina. Não, peraí, a situação do meu cliente é esse, tá? Uma situação, e assim, falar um pouco da vida da pessoa para tentar sensibilizar, e o cara, né, assim, nesse primeiro momento, um despacho, assim, sabe? Às vezes para conseguir suspender a dívida, para diminuir o desconto, conseguir uma liminar, ou até mesmo para poder mostrar a realidade do consumidor ali, é importante. E a preliminar bem feita é importante. Assim, nós estamos num momento que precisa mostrar que esse decreto assim, é completamente constitucional e tentar assim, mostrar na jurisprudência que já há precedentes que não aplicam o decreto. Né? Então, assim, tudo que o magistrado quer, quando ele desconhece a lei, é ter uma segurança. Ah, peraí, já outros tribunais já fizeram. Beleza, então eu também estou embasado nessa fundamentação. Né? Acho que essa é a ideia. Mas é isso mesmo. Teolinda, você levantou a mão aí? Levantei, professor. Bom dia para o senhor e para os colegas. Professor, o caso aí, como eu falei para o senhor, essa cliente minha, ela contratou através de aplicativo. E também, à época, eles ligavam, né, para a pessoa e depois o banco já fazia a operação e só pedia uma autorização. A pessoa já autorizava o empréstimo. Então, ela tem um consignado e um CDC. À época, em 2020, ela tinha 2 cargos. Quando foi no final do ano, ela perdeu um dos cargos, ela estava em estágio probatório, teve problema de saúde, tirou a licença, foi negada, a escola computou como falta comum. Isso ensejou na avaliação de desempenho como infrequente, ela perdeu o cargo. O que acontece? O empréstimo já estava em andamento, né? Daí, em 2021, ela teve que foi um CDC para ir quitando essas dívidas. Uhum. E até a presente data, ela está adimplente, porém, lançando mão de dinheiro fora do banco para poder manter a adimplência nos bancos. Hoje ela tem um salário que, quando bate consignado de 1.096, ela certamente excedeu a margem, eles descontam mais 300 e pouco, e tem um CDC de 1.500 e pouco. Então, ela tem uma renda de 2.600 e pouco, e o CDC de 1.531 ainda para ser descontado em conta, fora o cartão de crédito. Então, assim, ela está numa situação difícil, porém, como eu disse, continua adimplente. Eu vi o contrato, assim, essa coisa de aplicativo mesmo, só aquilo, não tem nada que ela assinou, não tem nada. Sei. Ali eu vi que já foi pago o principal de muito tempo. Então, eu estou tentando, como eu falei, será a minha primeira demanda nesse sentido. Eu estou estudando, fazendo e imaginando que assim que eu distribuir a ação, eu vou conversar com o juiz para explicar exatamente a situação. Está todo mundo adoecido na família.
por conta dessa situação dela. Mas você acha que ela, você fazendo a análise da vida dela, você acha que ela está superendividada? Ela está porque ela precisa pegar dinheiro por fora para poder depositar nos bancos para cobrir. Para cobrir os débitos. Quando fala dinheiro por fora, assim, eu não estou... Pedindo, pessoas pegando emprestado com outras pessoas. Ah, entendi. Não, aí sim. Entendi. Você entendeu? E entendi. Fora problemas de saúde, nunca mais pôde ir ao cardiologista, que ela tem problema. O marido teve Parkinson. Foi por conta dessas coisas todas que ela precisou lançar mão de empréstimos. Mas ela é adimplente por preocupar exatamente com isso, com o nome. Inclusive, a gente tentando a reintegração dela ao cargo também, porque à época ela ficou muito abalada emocionalmente, não quis recorrer à época, mas eu visualizei que não estava prescrito, busquei ajuda para ver se consegue reintegrá-la, sabe? Mas é uma situação difícil, professor. Não, é difícil. Eu acho que você mostrando essa situação, né, e o fato dela estar adimplente não significa que ela não esteja superendividada. Exatamente, né? Sim. Né? Então, ela só está querendo cumprir os pagamentos para não sofrer reprimendas e está conseguindo ali a duras penas conseguir dinheiro que não é dela. Né? Exatamente. Então, assim, se mostrando realmente que ela está superendividada, um dos argumentos é esse, quer dizer, ela já pagou esse principal. E aí, pedir a liberação dela, né? Nesse caso específico, acho que seria bem... E despachar. Nesse caso, Deolinda, assim, sugiro que você despache mostrando essa realidade, que o banco não vai ter prejuízo algum, que ela já pagou mais do que o principal. E sugiro até que você faça um pedido subsidiário, até, para que, se for o caso, pagar uma quantia muito baixa, sabe? Assim, já considerando que pagou o principal, entendeu? Porque, assim, na audiência, eles não vão topar te liberar da dívida, né? O banco liberar da dívida. Teoricamente, vai ter que ir para o compulsório. Se o juiz aceitar que ela está superendividada. Se passar pelo filtro, o decreto, etc, etc. Uhum. Então, a gente tem esse probleminha. Mas se passar, ele vai ter que decidir. Então, seria talvez 2 pedidos. Um pedido para liberar ela, que ela já pagou. Porque, veja, o fato de já ter pago a dívida, quando a gente fala o principal, ele não é, por si só, excludente, não. Ele não exonera a pessoa de pagar. Eu entendo. O contrato, para todos os efeitos, ele é válido. Os juros, para todos os efeitos, são válidos, a não ser que sejam juros abusivos, mas vamos considerar, a partir do pressuposto, que é um juros aceitáveis, de acordo com a taxa média do mercado, etc. Então, esse contrato é válido. O principal é 10 mil, mas a dívida é 96. 96, ele é real. Ele existe, é uma dívida. Quando a gente fala em principal, é porque é o que dá para pagar naquele momento para a pessoa ser reabilitada. Agora, se ela só tem essa dívida, talvez esse argumento do principal não vai colar, porque alguma coisa ela vai poder pagar. Sim, sim. A não ser que, numa hipótese, se mostrasse que nem 1 centavo sequer ela pode pagar. Não, ela pode. Algo que os bancos tentam refutar ao máximo, né, que seria quase que o perdão total da dívida. Entendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Assim, quando a gente alega o principal, a gente está partindo do pressuposto que ele vai pagar algo no plano de pagamento, e assim, o que dá para pagar é o principal, de todo mundo. E que se alguns já foram pagos o principal, algum deles, por uma questão de justiça, você fala, olha, peraí, eu tenho 10 credores, 8 credores, 2 eu já paguei o principal. Faltam 6 para pagar o principal e é o máximo que eu consigo. Assim, apertando muito, para eu ter uma vida muito mais ou menos, é o que dá para eu pagar. Então, o justo seria liberar esses 2, extinguir essa dívida, porque senão eu vou privilegiar esses 2, que eu já paguei o principal, eles vão receber mais, proporcionalmente, do que os outros 6. Aí eu acho que é um argumento plausível, bem fundamentado. Agora, tem uma dívida, 2 dívidas.
As duas eu já paguei o principal. Não vou pagar mais nada. Não é assim. Porque, para todos os efeitos, o valor que ele está querendo cobrar é legítimo. Juros de mora, cargos moratórios, juros remuneratórios. É um contrato. A gente só está pensando no principal em razão do superendividamento, em razão de colocar ele de novo no mercado de consumo. Sim. Não, inclusive, eu entendi bem isso, professor. Ela tem a condição de pagar, porque ela ainda tem um salário dela. A questão é que o salário está indo todo. O senhor entendeu? Entendi. E ela tem outras dívidas ou só tem essa dívida? Ela tem todas duas no Banco do Brasil. O consignado e o CDC. E tem o cartão de crédito no Itaú, que é onde ela recebe os proventos. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o CDC da conta dela. Sim, isso aí eu fiz, eu pedi, mas creditaram ainda creditaram. Mas ela foi culpada, porque ela recebe o Itaú e esse CDC era o Banco do Brasil. Ela acabou transferindo para o Banco do Brasil para poder ficar de implante lá. Entendi. Acabou transferindo. Esse mês ainda ela fez isso. É porque ela não quer ficar inadimplente, né? Eu estou entendendo a situação dela. Mas isso não tira o direito dela de pedir o superendividamento aí. De entrar. Lógico, porque é exatamente por isso. Porque para ela manter a adimplente, ela está assumindo outras dívidas impagáveis por fora. Ela não tem outra renda. Entendi. Então, é por isso que eu vou despachar com o juiz explicando essa situação mesmo, porque houve um caso fortuito, né? A perda do emprego. E foi fruto de renegociações mesmo, esses empréstimos. Entendi. Não, beleza. Não, depois você dá notícia para nós aí sobre, sobre essa situação. Tá bom? Muito obrigada, viu? Mais alguém, gente? Alguma observação? Nós estamos para mudar a plataforma, tá? Provavelmente na semana que vem, vocês vão ver, vai ser uma outra experiência, assim, bem legal. A gente está bem aí nessa semana, mexendo bastante aí para colocar mais coisas. Ela é muito mais intuitiva, ela é uma plataforma realmente de educação. E a gente deve fazer 2 notificações aí até semana que vem. A Defensoria fez uma do Banrisul. Nós devemos fazer uma também, tá? Do Instituto de Defesa Coletiva, que eu sou conselheiro lá. O Instituto quer fazer, eu acho que quanto mais, melhor. E nós vamos fazer uma do BRB também, dos abusos que o BRB tem cometido. Então, se vocês perceberem outros abusos, relatem para nós lá, para a gente poder ir monitorando. Uma das pesquisas que nós vamos fazer agora com esse estagiário que a gente vai contratar, exatamente esse, a gente monitorar os abusos pelos estados e pelos bancos, para a gente poder ter uma atuação mais firme e até auxiliá-los, eventualmente, em clientes. Hoje a gente consegue advogar no Brasil inteiro, né, pelo PJE, então hoje fica fácil a gente conseguir clientes de outros estados, né, principalmente com rede social, com a divulgação nossa de rede social. Então, se a gente tem mais ou menos um conhecimento do que tem acontecido com determinados bancos e determinados estados, a gente tem ali uma outra abordagem com esse cliente. A gente, numa reunião, por exemplo, a gente vai poder, né, falar, não, eu sei porque o BRB faz isso, eu sei porque o Banco de Sergipe faz isso, ou o Banco XYZ, que é mais regionalizado, faz, ou essa cooperativa de crédito faz especificamente. Então, a ideia é ter esse mapeamento para vocês terem essas informações prévias para estratégia de advogado, ou para captar cliente, ou também para que numa reunião com o cliente desta área, vocês já terem esse conhecimento e uma visão mais específica dos abusos que são praticados lá, tá bom? A gente já está também trabalhando nisso. Nesse primeiro momento tem muita coisa, né? Nós estamos trabalhando também nas peças, e mais peças para a gente ter a gente quer, no primeiro momento, fechar todas as peças de superendividamento, todas. E aí a gente vai partir. A gente já tem bastante peças lá de bancários, né, revisionais, etc., e depois partir para a complementação das peças de revisionais e de outras peças também, tá bom? Gente, obrigado. Continuamos lá no WhatsApp. Qualquer coisa, estamos à disposição e vamos em frente aí, tá? A luta é grande, mas vai valer a pena, tá bom? Valeu, gente. Fique com Deus. Abração.
Encerrei a gravação aqui. Parei.